Não tem isso. Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto de montanha-russa. Mas você tá caindo a 200 por hora. 220 km por hora em média. Você não sente. Isso se você tiver, tipo assim, de salto de barriga que a gente faz, né? Se você Agora, tiver de cabeça. Se você tiver, exatamente, ou de ponta cabeça e tal, se você em pé, por exemplo, a velocidade aumenta porque diminui a resistência do ar do seu corpo. Então pode passar de 300 km por hora. Mas você não tem essa sensação, você não sabe. O seu cérebro não consegue, entendeu? Você sabe que você está caindo, só que você não tem. Se você olhar vários vídeos, por exemplo, de pessoas saltando de paraquedas, principalmente em formação, grupo, de vez em quando eu participo de algumas formações e tal, né? Você não tem a sensação que está caindo, simplesmente que você está voando. Se falhou o equipamento, alguma falha, na verdade, de quem faz a manutenção do equipamento, por exemplo, ou do próprio... É a mesma coisa o piloto. Antes de você voar, você tem que fazer uma inspeção no avião. Você tem que fazer a inspeção no avião, você tem que avaliar a meteorologia, você tem que fazer um plano de voo e nesse plano você tem que fazer aquilo que você colocou que vai fazer, você não pode fazer nem mais nem menos. Você vai para um determinado lugar, então você avalia da onde você vai sair, para onde você vai, um aeródromo alternativa, porque se na hora que você voltar ou estiver indo para lá, pode ser que tenha alguma condição que faça você, então você tem que ter um plano B. Você não pode sair, na verdade, e decidir na última hora para onde que você vai. Então, se você fizer tudo isso ou não fizer alguma coisa dessa cadeia, por exemplo, dessa corrente, um elo que se quebra, pode ser aí que vem o acidente. Então, por isso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu acho que é humano, entendeu? Fiz um salto de bungee jump de 45 metros de altura. Isso equivale mais ou menos a um prédio de 15 andares. E eu estava morrendo de medo. E assim, eu já era paraquedista, sei lá, uns 10, 11 anos. Falei, caramba, mas eu já saltei de paraquedas, eu sou paraquedista, eu pratico esporte e eu estava com medo. Mas o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre o esporte, como que funciona, tipo assim, quanto que aguenta uma corda daquela. Agora, nesse momento, eu não consigo me recordar quanto que ela aguenta, mas vou dar um exemplo, por exemplo, do rapel. Uma corda dessa finura aguenta 3.000 quilos. Então, peraí, se eu pesar 100 quilos, na verdade, ela aguenta 30 vezes o meu peso. Qual que é a chance disso aqui arrebentar? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu te garanto que essa conversa vai ser no mínimo radical. Mas antes da gente começar esse papo, eu tenho um pedido para você. Já se inscreve aí no canal se estiver pelo YouTube. Se estiver pelo Spotify, segue o podcast para que essa mensagem de fato chegue naquela pessoa que está precisando nesse momento. Bom, deixa eu falar do meu candidato, do meu ano de eleição, mas não falamos de política aqui, eu vou falar do convidado mesmo. Ele é o filho da Irene do Rocha, ele é um de 5 irmãos, casado com a Daniela e pai do Reginaldo e do Felipe. Com formação em análise de sistemas, hoje ele é empresário, palestrante, paraquedista, eu disse que ia ser radical o papo aqui, e piloto de avião. Seja muito bem-vindo, Reginaldo Gonçalves. Marcelo, beleza? Beleza, mano? Valeu aí por ter vindo, velho. Veio voando ou não? Não. De avião? Não, tô brincando. É que eu gostaria. Mas veio o quê? De moto? Não, vim de carro. Veio de carro. Por causa do tempo, eu vim de carro. Você curtiu a moto também, né? Pelo que a gente também. falou. É verdade. Boa. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui e bora pra gente bater um papo, né? Prazer é meu, mano. Prazer é meu. E, cara, eu vindo pra cá, eu curioso, né? Falei, cara, o que eu perguntaria pro Reginaldo? E a primeira pergunta é, mano, da onde você acredita que vem a coragem de saltar de paraquedas, irmão? Cara, eu acredito o seguinte, que eu gosto muito dessa frase, né? Corajoso não é quem não tem medo, mas sim quem enfrenta o medo. Tá bom. No final das contas, todos nós temos medos. Só que eu acredito também que para você ser forte, você tem que enfrentar alguma coisa mais forte que você. Então, eu acredito que foi isso que me fez não buscar o paraquedismo, porque eu vou ser bem sincero, a minha história no paraquedismo, ela é no mínimo curiosa. Eu me tornei paraquedista por um acaso, não foi um sonho. Não sonhei com isso. Então, assim como eu também não sonhei ser piloto de avião. As coisas foram acontecendo na minha vida. Tá bom. Quando criança, eu tinha alguns sonhos, claro, mas as coisas foram acontecendo. Só que aí eu fui aproveitando as oportunidades. Por exemplo, com relação ao paraquedismo, a minha vontade era
conhecer alguma coisa nova, uma coisa diferente. E simplesmente, num final de semana, eu fiz uma pesquisa na internet em 2008. Meu primeiro salto de paraquedas foi em 2008. E aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente. Tal. Encontrei salto de paraquedas em Boituva, que lá é o Centro Nacional de Paraquedismo. E foi fazer um salto duplo como todo mundo. Todo mundo, no final das contas. Não, todo assim, mundo... Não, minto. Na verdade, todas as pessoas que buscam saltar de chegam lá. Chegam lá, Entendi. chegam, na verdade, para fazer um salto duplo, simplesmente. E essa era a minha curiosidade. Salto duplo, para quem não sabe, é quando você vai com o instrutor, certo? Isso. Eu tô te enchendo o saco porque Perfeito. eu não iria para eu chegar lá, malandro. Mas entendi, vai. Né? Então, e aí eu fui lá fazer um salto duplo, que é um salto com instrutor e tal, enfim. Tá bom. Fiz esse salto. Então, assim, foi uma experiência sensacional, foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Normal, na verdade, você sentir medo. Então, assim, se você for fazer uma coisa dessa, você não sentir medo, tem alguma coisa errada no final das contas, a gente já nasce, na verdade, com isso, porque o medo nos protege. O que a gente não pode, na verdade, é deixar que o medo nos paralise, né, no final das contas. Então, eu vou ser bem sincero, na hora que abriu a porta do avião, eu fiquei com muito medo, e eu vou ser sincero, eu tenho mais de 200 saltos, eu pratico esporte há aproximadamente 12 anos, e uma média de 20 saltos por mês, é mais ou menos a minha média de saltos, 20 saltos por ano, desculpa. Beleza. Uma média de 20 saltos por ano, mais ou menos, que hoje eu tenho, mas 2008, mas eu só fui me tornar paraquedista em 2013. Mas vamos lá, mais uma história. Então eu fui lá, na verdade, para poder fazer um salto, para conhecer como a maioria das pessoas que vão. Tipo, eu peguei, procurei na internet, Exato. Final de semana, vou. Exato. Aí você faz um salto, você faz um brief, você passa por um brief, na verdade, um pequeno treinamento de 10 minutos com relação à posição, como que você tem que se portar durante a queda livre e tal. E você não precisa fazer nada. Quem faz é o instrutor. Quanto custa um salto hoje, mano? Olha, em torno de 750 a R$1.200 reais, mais ou menos, porque depende do tipo de salto. Tá bom. Na verdade, o que muda são as filmagens, né? Então, por exemplo, o que encarece um pouco mais é um outro média de paraquedista. Exatamente isso. Então, tudo depende da escola e tal, mas varia entre 750 e R$1.200 reais, mais ou menos. Tá bom. Mas vamos lá, então. Eu fui lá e fiz esse salto, 2008. Cara, aquilo ali mexeu comigo de tal maneira que eu fiquei um ano. De verdade, tem uma frase do Leonardo da Vinci que diz que uma vez que você tenha voado, eu não lembro agora exatamente a frase, né? Mas ele diz o seguinte, que assim, uma vez que você tenha voado, estado no céu, na verdade, você vai andar pela terra com seus olhos voltados para o céu, porque lá você esteve e lá você desejará voltar. Cara, e aquilo mexeu comigo de tal forma, porque eu fiquei um ano para fazer um segundo salto. Mas mexeu comigo, fiz esse segundo salto. Mas até então... Mas você esperou por quê? Porque estava com medo? Não, momento financeiro na época e tal, Legal. enfim. Tá bom. Então eu fiquei um ano para poder fazer. Tem gente que faz um salto em um mês, vai lá e faz um segundo salto, e vai lá e faz o curso e tal. Comigo demorou um pouquinho. Então, 2008 eu fiz o curso, eu fiz o primeiro salto, 2009 eu fiz um segundo salto, 2013 eu fiz o curso. Então vai fazer agora, na verdade, 13 anos, né? Que eu me tornei paraquedista. Mas vamos lá, eu fiz o segundo salto. Caramba, puxa vida. Aí mexeu mais ainda, porque o segundo, a experiência é muito melhor do que a primeira vez. Porque agora o seu cérebro está entendendo o que está acontecendo. Você já passou por aquilo, então uma segunda vez você aproveita muito mais. Aí eu coloquei como objetivo fazer, não um curso, porque para você se tornar paraquedista, você tem que fazer um curso, você passa por um curso teórico durante um dia inteiro. Então, eles vão discorrer, na verdade, ali situações de emergência, tudo que pode acontecer, quais são os procedimentos, altitude de abertura do paraquedas, enfim. Então, um curso teórico, você faz uma prova, né? Você passa por um teste prático em solo, para aí você entrar no avião e fazer mais 7 saltos, que na verdade são 7 níveis. Então é o seguinte, cada salto é um nível. Você tem que cumprir uma missão, digamos assim. Cada salto é uma missão. Se você cumprir essa missão, você passa para o próximo nível. Então, são no mínimo 7 saltos. Se você fizer um salto nível 1 e não fizer aquilo que precisa ser feito, se você falhar alguma coisa, a sua instrutora avaliar que você vai fazer o nível 1 de novo. Mas, basicamente, é um curso teórico de um dia inteiro e mais 7 saltos. E tem, dentro desses 7, tem um que você vai fazer sozinho? Não, tem o último. O último é sozinho. Na verdade, você faz... Minto, o 8º. O 7º você ainda vai com o instrutor. Ainda com o instrutor. Exato, tá, exatamente. Boa. Mas o que acontece? Então, para você se tornar paraquedista, um salto você faz um curso teórico e mais 7 saltos. Tá bom. Ok?
7 níveis. Vamos lá. O que eu pensei? Só que você pode, se você quiser, fazer um curso teórico e fazer o primeiro salto. Você salta com 2 instrutores, só que aí o paraquedas já está nas suas costas. Você já vai saltar, na verdade, com o paraquedas nas suas costas. 2 instrutores, e quando chegar na altura de abertura, você abre o seu paraquedas e os 2 instrutores, e aí você está sozinho. Na verdade, você tem um rádio na cabeça, tem um instrutor lá embaixo, que ele vai... E tudo que você aprendeu no curso teórico, você vai aplicar ali durante o curso para poder fazer a navegação e fazer o pouso. Aí eu pensei assim, falei, bom, primeiro que eu vou falar para você, pelo menos na época, não é um esporte barato, mas na época para mim era muito mais caro do que é hoje, por exemplo. Então eu não tinha a pretensão de me tornar paraquedista. Depois dos 2 primeiros saltos que eu fiz duplo, o que eu pensei? Eu vou fazer um curso o dia inteiro teórico, vou fazer um salto, vou pousar o paraquedas, realizei o meu sonho, vou embora e vida que segue. Quando eu coloquei o pé no chão, o primeiro salto que eu fiz, aí eu falei, eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Aí foi aí que eu fiz o curso, aí eu passei por toda essa fase, então fiz o curso teórico, aí eu fiz todos os saltos que tinha que fazer, aí me tornei paraquedista, aí comecei a frequentar a área de salto e estou aí até hoje. O que você acha que te fez querer fazer isso pelo resto da vida, mano? A questão do desafio, a questão, tipo assim, porque no final das contas, não existe um salto igual ao outro, não existe um salto igual ao outro, é uma coisa assim, inexplicável. O medo ainda permanece, só que é um medo controlado. Inclusive, é um medo que te protege. Se eu parar de sentir medo, se qualquer outro paraquedista, na verdade, ou que pratica qualquer outro esporte radical, não sentir mais medo, isso é muito perigoso. Tá bom. Só que é aquele medo que, assim, como você... dizem que o maior medo que existe é do desconhecido. Então, por exemplo, eu tenho medo de altura. Mas você fala, como assim? Você salta de paraquedas e tem medo de altura? Eu tenho, porque se eu tiver, por exemplo, se eu chegar no parapeito de um prédio, se eu não tiver preso a nada, se eu não tiver com paraquedas, se eu não tiver, eu não chego próximo. Porque eu sei que se eu cair, eu vou me machucar. Só que a partir do momento que eu conheço como que funciona o equipamento, eu sei o que eu tenho que fazer numa situação de emergência, e são várias as situações que podem acontecer, e eu estou preparado para aquilo, o desafio permanece, mas eu estou dentro de uma zona de conforto, no final das contas. Tipo assim, eu me sinto seguro. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de um avião ou quando eu estou com paraquedas nas costas, eu não tenho medo de altura. Eu não sinto nada. Agora, se eu tirar o paraquedas, aí eu tenho medo. Aí eu sinto medo de chegar, por exemplo, no parapeito de um prédio ou chegar... Mesmo? Exato. Que Eu tenho doido, sinto até vertigem. Não, eu não chego. Então, mas eu também não. Eu não chego. Mas para você ver, eu também não. Aí você fala, mas espera aí, mas é um contra... mas assim, mas é normal, porque o meu cérebro sabe que eu não estou equipado. Tanto é que, por exemplo, eu já saltei de bungee jump e de rope jump. O que é rope jump? O rope jump, a diferença... O base, você com um elástico nos pés, você salta de uma altura, por exemplo, de uma ponte, por exemplo, com um elástico, e ele vai, né? Você vira... O rope é um pêndulo. E qual que é mais doidão? O pêndulo. Eu achei o pêndulo mais... Eu achei o pêndulo... Porque cair assim de cabeça mirando no chão? Acontece? O rope, na verdade, existe uma queda livre. Então, você cai, aí ele tem uma corda e ele vai Quando fazer... você acha que acabou... Você acabou, aí ela estica e aí ele faz o pêndulo e aí você fica balançando. O bungee jump, no final das contas, você salta e aí a corda estica até que ela fica te puxando, entendeu? Eu achei que até a sensação pior seria esse... Né, ele ficar te jogando, enfim. Mas não, é tranquilo. Mas vou falar pra você, mas nem se compara com saltar de paraquedas. Pelo menos pra mim. Pra muitas pessoas que eu conheço, que na verdade já praticam, já teve essas experiências, já passou por essas experiências, eu não vi nada igual. Mas o que é diferente pra você? Medo, adrenalina? Não, a adrenalina. Primeiro que o tempo de duração. Por exemplo, um base jump, por exemplo, um bungee jump ou um rope jump, dura 3 segundos a queda livre. Depois que você estica a corda, você vai ficar balançando. Agora, a queda livre, não. A queda livre é uma coisa... Primeiro que, no final das contas, você não tem a sensação que você está caindo. No paraquedas. No paraquedas. Você tem a sensação que você está voando. Por exemplo, o paraquedas tem uma coisa interessante. Ele não tem aquela sensação de força G, como num parque de diversão, por exemplo, que você vai numa montanha-russa e aí o brinquedo ele te puxa com tanta força, na verdade, que aumenta o peso do seu corpo e tal. Enfim, e aí o sangue sobe, na verdade... Então tem essa sensação, o paraquedas não tem isso. Porque o paraquedas, quando você sai do avião, depois de 5 a 6 segundos, quando você sai do avião, existe a velocidade subterminal. Seu corpo ele está acelerando. Então você sai de uma velocidade de 180 km por hora, mais ou menos, até uns 220, dura mais ou menos uns 6 segundos. Depois se torna uma velocidade terminal.
é onde o seu corpo, na verdade, ele cria uma resistência do ar e que ele iguala com a força de tração da gravidade. Isso é física, ele para de acelerar e aí ele mantém aquela velocidade. Então você não tem a sensação que está caindo, não tem frio na barriga, não tem força G te puxando. Não tem isso. Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto de montanha-russa. Mas você está caindo a 200 por hora. 220 km por hora em média. Você não sente. Isso se você tiver, tipo assim, de salto de barriga que a gente faz, né? Se você Agora, tiver de cabeça. Se você tiver, exatamente, ou de ponta cabeça e tal, ou se você em pé, por exemplo, a velocidade aumenta porque diminui a resistência do ar do seu corpo. Então pode passar de 300 km por hora. Mas você não tem essa sensação, você não sabe. O seu cérebro não consegue ir, entendeu? Você sabe que você está caindo, só que você não tem. Se você olhar vários vídeos, por exemplo, de pessoas saltando de paraquedas, principalmente em formação, grupo, de vez em quando eu participo de algumas formações e tal, né? Você não tem a sensação que está caindo, simplesmente que você está voando. Só que você sabe que você está caindo porque você tem um altímetro. E aí, quando chega a altitude correta de abrir o paraquedas, você fala, puxa, agora é a hora de... Você que já treinou, né, malandro? O cara Não, que vai no primeiro salto lá, ele vai olhar o altímetro. Não. Na verdade, isso já é o atleta, já quem pratica o esporte. Ele tá tentando trazer a alma de volta, né? No final das contas, quem vai a primeira vez ou vai a segunda vez no final. E olha que interessante. Aí acabou, na verdade, me levando para aviação. Tá. Porque aí eu comecei... Um ano depois, eu comecei a fazer o curso. Em 2014, eu comecei a fazer o curso para piloto. Mas nunca tinha sonhado com isso. Simplesmente, assim, eu fui no aeroclube porque aí eu comecei a estudar, na verdade, né? Comecei a ler a respeito, enfim, né? Alguns livros e tal. Na verdade, eu ganhei alguns livros, na verdade, de alguns... Ou melhor, eu ganhei alguns livros, na verdade, de um amigo meu, um cliente amigo meu, Sérgio. E aí eu comecei a ler a respeito de aviação. Eu já tinha saltado de paraquedas, na verdade, já tinha a primeira vez. Achei interessante, eu falei, vou fazer um curso teórico. Aí eu fiz um voo panorâmico, é um voo, na verdade, que ele chama voo de incentivo. E nesse voo de 30, 40 minutos, mais ou menos, nesse voo de incentivo, o piloto, ele te dá algumas dicas e tal, algumas coisas, e ele deixa você pegar o manche e fazer pequenas manobras, na verdade. Puxa vida, é isso que eu quero também. Mas eu ainda levei 4 anos para me tornar piloto. Boa. Demorou bastante e tal. Porque, na verdade, era um hobby, né? E até hoje, no final das contas. Legal. Né? Consegui realizar esse sonho depois de 4 anos. Boa. E qual é o próximo, mano? Tem? Cara, não, na verdade, então, agora o meu sonho é ajudar as pessoas, através das lições que eu aprendi com a aviação e o paraquedismo, ajudar as pessoas a perder os seus medos e a realizar os seus sonhos. Boa. Que é um projeto chamado Criando Asas. Que legal. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, com técnicas de PNL, enfim, ajudar as pessoas... Tá na blusa aí? Que é o que está aqui. Criando Asas, exatamente. Cara. Então, na verdade, assim, Criando Asas, na verdade, é uma metáfora para que as pessoas possam ter ideias inovadoras, supere seus limites e alcance seus objetivos, realize os seus sonhos e tal. Então, no final das contas, essa é a metáfora, no final das contas. Eu repeti, né? Eu falei lá atrás e vou repetir, né? Eu acredito que para você ser forte, você tem que lutar contra algo mais forte que você. Uhum. O que o paraquedismo me trouxe? O que eu acho que fez e realmente eu querer praticar o esporte, para mim é um desafio toda vez que eu vou saltar, enfim. Uhum. É diferente do começo, óbvio, né? Mas continua sendo um desafio, eu tenho que continuar, na verdade, prestando atenção em tudo, na verdade, tem todo um planejamento, na verdade, que você tem que fazer, e uma negligência ou uma sequência de pequenos erros, na verdade, pode causar um acidente e um acidente grave. Claro que existem riscos e tal, mas foi, na verdade, conseguir aplicar as lições do paraquedismo na minha vida. Então, por exemplo, para mim é uma máxima do paraquedismo, que é, independente do que você estiver sentindo, faça o que tem que ser feito. Porque se você estiver caindo, você está caindo e você tiver uma pane, por exemplo, você não pode pensar em nada, você tem que simplesmente fazer aquilo que você tem que fazer naquele momento. Você tem que avaliar a situação, na verdade. Então, tem algumas situações. Então, existe, por exemplo, pane de baixa e pane de alta velocidade. A pane de alta velocidade tem algumas situações, ou melhor, tem alguns tipos de pane de alta velocidade. Se você identificou que é de alta velocidade, você tem 6 segundos para tomar uma decisão, para fazer o que precisa ser feito. Uma pane de baixa velocidade, você já pode avaliar. Tipo, você tem mais tempo para poder tentar resolver o problema. Mas não quer dizer que ela não pode se tornar uma pane de alta. Qual que é o receio da maior pane? Arrisco eu, leigo, tá? Pô, o paraquedas não abriu. E aí, mano? Então, existe o paraquedas reserva.
existe o segundo paraquedas. Tá bom. Só para você ter uma ideia, a diferença de um para o outro, um paraquedas principal leva-se mais ou menos 10 minutos. Isso um profissional, tá? Para dobrá-lo. O profissional. Existe o profissional que é o dobrador. Tá bom. Todo paraquedista ele precisa saber dobrar o seu paraquedas. Eu sei dobrar meu paraquedas. Você faz um curso para isso. Tá bom. Só que eu, por exemplo, se eu for dobrar meu paraquedas, eu vou levar 30 minutos. E mesmo assim, se eu tenho uma média de 20 saltos por ano, eu vou dobrar 20 paraquedas em um ano. Ok. O profissional, ele dobra o paraquedas, ele dobra num final de semana 50, 60 paraquedas em um final de semana bom, talvez até um pouquinho mais do que isso. Então imagina, a proficiência dele, imagina quanto que ele não consegue dobrar em um ano. Então existe um dobrador, uma pessoa que dobra o paraquedas, enfim. Mas voltando com relação à diferença, existe o principal e o reserva. O principal, 10 minutos mais ou menos o profissional demora para poder dobrar, de 7 a 10 minutos. O reserva, a cada 6 meses, se você não o utiliza, a cada 6 meses você tem que abri-lo, deixar o tecido descansar e leva-se 2 horas para dobrá-lo. Porque ele não pode falhar. Não que o principal pode, mas o reserva, ele é a sua última chance, é a sua bala de prata, na verdade. Então, ele é diferente tecnicamente do principal ou não? É o mesmo paraquedas? É o mesmo paraquedas. Só que, como ele fica o tempo todo dobrado, porque se você não usa menos? se você, por exemplo, eu nunca tive uma pane, eu nunca usei um paraquedas reserva. Bom. Então, a cada 6 meses é necessário você levar para poder fazer uma nova dobra nele. Tá bom. Entendeu? Entendi. A cada uma quantidade X de salto, você tem que fazer teste, tanto no principal quanto no reserva, chama reline, que é teste das linhas e tal. Então tem toda uma manutenção que precisa ser feita. Então, e tem um protocolo se o reserva não abre? Eles ensinam, tem rezar? Não, o reserva é a sua última. Por isso que no final das contas, se você tiver uma pane que você consiga conviver com ela, e conseguir pousar com o principal, não precisar acionar o reserva, muito melhor. Tá. Dependendo da situação, se você abrir um reserva, você pode até causar um problema na hora de pousar, porque você tem os dois. Tal. Porque, na verdade, assim, quando você tem uma pane, você tem que desconectar o principal e abrir o reserva, justamente para não acontecer soltar o principal. Cara, então a decisão de soltar o principal deve ser foda. Exatamente, porque aí você vai voltar à queda livre durante 1, 2 segundos para acionar o reserva. Ixi, Maria, mano. Entendeu? Sério? No final das contas, esses 2 segundos aí devem vir, mano. Eu falo, assim, vou soltar isso. Nunca passei. Mas pra você ver, né? Eu entendi, mas né? vocês estão preparados. Eu tô falando, tudo isso que eu tô falando é com a minha vivência, né? Zero. Sim. Por exemplo, eu já tive 3 situações de pane, só que eu não precisei acionar dá um exemplo a pane mais desafiadora que você teve. O que aconteceu? Não, então, as 3 foram a mesma. Foi um twister. Então, assim, ele enrolou, mas eu consegui, na verdade, desfazer o problema e consegui pousar na área. Você começou a rodar. Começou a rodar, na verdade. Só que uma vez que ele que ele rola, se eu, por exemplo, desfazer os tirantes para poder pilotar o paraquedas, ele vai enrolar também. Então, eu vou ser obrigado a desconectar o principal e acionar o reserva. Você vê a memória muscular. Eu estou falando aqui, estou fazendo movimento. Já está fazendo, né? No final das contas, né? Porque é isso que tem que fazer, memória muscular. Só que para você ver, independente do que você estiver sentindo, faça o que tem que ser feito. As 3 panes, eu só fui sentir alguma coisa depois, quando eu já estava no chão. Aí eu fui sentir. Aí baixa a adrenalina. Porque simplesmente avaliei o problema, vamos ter que resolver. O que eu preciso fazer nesse caso? Fiz o que tinha que ser feito e consegui pousar sem precisar acionar o reserva. Você que já tem, sei lá, centenas de saltos aí. De 1 a 5, o quanto saltar de paraquedas é perigoso para você? Então, se você seguir todos os procedimentos, saltar, porque você avalia a meteorologia, a própria O primeiro salto. Vamos pensar em quem aqui, 99,9 aqui que está assistindo a gente, não salta de paraquedas. Com a tua experiência, a quantidade de saltos que você já teve, de 1 a 5, o quanto você considera saltar a primeira vez de paraquedas perigoso? Eu vou te responder da seguinte maneira, vamos lá. Existe uma coisa na aviação que serve também, e serve para a vida no final das contas, mas que a gente usa na aviação que chama envelope. Se você fizer tudo dentro do envelope, o risco é 0. Então, o que é envelope, por exemplo, trazendo para o nosso cotidiano? Então, você está numa estrada, por exemplo, e a velocidade da pista é 120. Tá bom. Se você andar 130, você está fora do envelope. Se você andar 110, você está dentro do envelope. Olha, mas a pista não pode estar molhada. Porque se a pista estiver molhada, aí você tem que andar a 90 km por hora. Se você andar a 100 km por hora, você está fora do envelope.
Tá. Então, tem uma série de procedimentos. Então, por exemplo, as próprias condições da pessoa, né, do atleta, no caso do piloto, por exemplo, vou usar as duas coisas, né? O piloto também tem que estar em condições. E como é que eu avalio se ele tem condições de me levar ou não? Não. Na verdade, quem avalia, na verdade, é o próprio instrutor. A própria pessoa que está indo, na verdade, não tem como. Você não tem condições de avaliar, na verdade. Por exemplo, cheguei lá, tomei a decisão de amanhã ir lá em Boituva saltar de paraquedas. Como que eu avalio se... Eu olhei na tua cara e falei assim, pô, beleza, mano, fui com a cara dele. Não tem como. Que você me orienta? A única coisa que você me sugeriria? É você avaliar, na verdade, tentar conversar com algumas pessoas que já fizeram. Com quem que ela fez, qual foi a escola e tal, enfim. Tá bom. Eu garanto que, assim, pelo tempo que eu convivo lá, pelo tempo que eu tenho na área, são todos muito responsáveis e todo mundo voa dentro desse envelope. Então, poxa vida, mas eu já ouvi pessoas que já morreram, né, praticando o esporte, e é verdade, fora do envelope. Voado. Fizeram alguma coisa Já fora do morreram envelope. quando já era paraquedista ou tipo... Paraquedistas. Salto duplo, por exemplo, eu nunca vi nenhum acidente de salto duplo, nada. na verdade, né? De pessoas que faleceram, tal, salto duplo. Porque o atleta, na verdade, ele acaba querendo superar seus limites. O próprio Ayrton Senna, infelizmente, no final das contas, ele acabou fazendo uma curva, né? Enfim. E uma série de coisas que aconteceram, não sei se foi mecânico, se foi humano, enfim. Mas no final das contas, alguma coisa saiu fora do envelope. Né? No final das contas. Então, se você pegar, por exemplo, as leis da física, você vai fazer uma curva, e aí aquela curva, com aquele carro, com aquele pneu, você avaliar, por exemplo, que alguém fizer um cálculo que você tem que fazer essa curva aqui naquelas condições, asfalto seco, pneu, uma determinada marca, uma determinada... Você tem que fazer... O carro também, a potência do carro, a experiência do piloto, você só pode fazer essa curva no máximo a 150 km por hora, por exemplo. Tá bom. Se você fizer a 151, você está fora do envelope, você vai... O atleta, ele está sempre querendo se superar. Então, geralmente, é onde às vezes acontecem os acidentes. Por isso que, muitas vezes, ou melhor, eu julgo que 100% dos acidentes, eles são humanos. Porque foi erro. Aí você fala, pô, mas se falhou o equipamento? Alguma falha, na verdade, de quem faz a manutenção do equipamento, por exemplo, ou do próprio... É a mesma coisa o piloto. Antes de você voar, você tem que fazer uma inspeção no avião. Você tem que fazer a inspeção no avião, você tem que avaliar a meteorologia, você tem que fazer um plano de voo e nesse plano você tem que fazer aquilo que você colocou que vai fazer, você não pode fazer nem mais nem menos. Você vai para um determinado lugar, então você avalia da onde você vai sair, para onde você vai, um aeródromo alternativa, porque se na hora que você voltar ou estiver indo para lá, pode ser que tenha alguma condição que faça você, então você tem que ter um plano B. Você não pode sair, na verdade, e decidir na última hora para onde que você vai. Então, se você fizer tudo isso ou não fizer alguma coisa dessa cadeia, por exemplo, dessa corrente, um elo que se quebra, é aí que vem o acidente. Então, por isso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu acho que é humano, entendeu? Os acidentes. Faz sentido. Voltando ainda para o meu exemplo, decidi ir lá para Boituva, vou lá amanhã e ligo para você e falo, pô, Reginaldo, tô indo lá, quais são as 3 perguntas que eu deveria fazer para eu ganhar mais confiança quem vai me guiar lá? Quais 3 perguntas que você me orientaria? Cara, você não vai me indicar ninguém lá. Nenhuma empresa, nenhum instrutor. Eu vou chegar lá e vou ver aquele monte de... Tô chutando aqui, tá? Um monte de tenda lá, um monte de empresa de salto de paraquedas. Ó, cara, chego lá. Quais as 3 perguntas, os 3 pontos que eu teria que avaliar para voltar para casa pro Joaquim e pro Samuel? O que eu avaliaria se eu fosse lá para saltar pela primeira vez, eu faria o seguinte... eu digo que o maior medo que existe é do desconhecido. Sim. Então, quanto mais informações você tiver a respeito... Então, a primeira coisa, na verdade, você observar e conversar com outras pessoas. Por exemplo, se você chegar lá na área, você vai ver outras pessoas antes de saltar e depois que elas saltaram. Na verdade, é interessante você perguntar para essas pessoas, porque essa, na verdade, está no mesmo barco que você. Boa. Então, para essa pessoa, você deve fazer as perguntas. E as perguntas, quais perguntas? E aí é pessoal de cada um. Tá. Porque é o que você está sentindo ali na hora.
Muitas vezes, informação técnica a respeito de como funciona um paraquedas do avião para você naquele momento não serve. Entendeu? Às vezes, como você foi tratado, por exemplo, o jeito que eles lidaram com o seu medo antes de embarcar dentro do avião e tal, isso daí vai te trazer mais segurança. Tem pessoas que já são mais racionais. Ela quer saber exatamente como funciona o paraquedas. Ou o que eu não posso fazer lá, por exemplo. Ou o que você não pode fazer. Eu não posso apertar aqui, meu irmão. Exato, exatamente. Como eu posso levantar o braço? Não posso, entendeu? Então, não tem uma pergunta, as 3 perguntas. Tem, na verdade, se você for uma pessoa mais emocional, então você vai fazer perguntas relacionadas a perguntas que façam com que você sinta menos medo. Então, se você conversar com alguém que acabou de saltar, ou algumas pessoas, porque se você ficar 1 hora, na verdade, você vai ver dezenas de pessoas saltando. Em 1 hora, na verdade, você vê muitas pessoas num tempo bom, por exemplo. Cada decolagem, na verdade, são 15 lançamentos. 15 paraquedistas. Não, mas aí... Cada decolagem. Em 1 hora, na verdade, você vai ter mais ou menos aí, pelo menos umas 3 decolagens. Vamos colocar 15 assim. pessoas dentro do avião? 15 pessoas. Caramba, achei que são 15 pessoas. Mas, por exemplo, se você vai fazer um salto duplo, então são 7 instrutores com mais 7 passageiros. Sim. Então, vamos colocar aí que são 7, a cada decolagem, pelo menos 7 pessoas. Saltos. Tirando os atletas, né? Então, são 7 pessoas que estão saltando, fazendo um salto duplo, ou pela primeira vez, ou pela segunda vez, enfim. Conversar com essas pessoas primeiro. Primeiro, conversar com essas pessoas. Tá bom. As perguntas. E aí, você é uma pessoa mais técnica? Eu, por exemplo, eu ia perguntar sobre o paraquedas, eu ia querer saber como é que funciona o paraquedas, como que funciona no procedimento de emergência, como que eu tenho que me portar, já perguntas um pouco mais técnicas. E tem pessoas, na verdade, que são perguntas emocionais. Conversa com pessoas que acabaram de fazer aquilo que você deseja fazer. Se você pudesse fazer só uma pergunta técnica, qual seria? Qual que é o procedimento de emergência? Se acontecer uma emergência... Qual que é o comportamento do próprio instrutor naquela situação? O que ele tem que fazer naquela situação? E aí ele vai te explicar dependendo da situação, entendeu? Boa. No final das contas é isso. E o que, mano, essas experiências de voar, que eu imagino que deve ser muito louco mesmo, te trouxe pro dia... O que você trouxe pro dia a dia, assim? O que isso mudou na tua relação com os teus negócios, por exemplo? Planejamento, disciplina, tá. Né? É aquela coisa tipo de fazer o que tem que ser feito, independente do que você estiver sentindo. Por exemplo, eu dou palestra, né? Então, assim, sobre marketing e tal, enfim. E estou me preparando para dar palestra sobre o universo da aviação, do paraquedismo, para que as pessoas possam aplicar na sua vida como um todo, né? Tá bom. E aí aconteceu a situação que eu perdi meu pai, e aí eu tinha uma palestra no dia seguinte. E aí eu liguei para a pessoa responsável, né, que havia me contratado para dar a palestra e tal. E falei para ele que não ia poder, que meu pai tinha acabado de falecer e tal, enfim. E eu estava velando meu pai, na verdade, e ele me desejou, né, meus pêsames e tal, mas ele falou assim, olha, eu não tenho ninguém, por favor, manda uma pessoa para que possa te substituir, na verdade, né. Ficou desesperado. Pois como eu não tinha ninguém e eu tinha assumido o compromisso, não tinha dormido, aquele processo que, né, muita gente já passou, eu sei que você também passou por isso e tal. Uhum. Então, não tinha dormido ainda e tal. Eu que cuidei de todo o trâmite do velório do meu pai e tal, enfim. Meus irmãos me auxiliaram, claro, mas assim, eu que tomei a frente. Então, estava sem dormir, estava assim, meio aquele estado. Mas no dia seguinte, eu dormi algumas 2 horas, 3 horas mais ou menos, e fui dar a palestra. Então, tipo assim, no final das contas, a aviação e o paraquedismo me ensinaram isso, que assim, se eu tiver numa situação de emergência, eu tenho que fazer o que eu tiver, independente do que eu estiver sentindo, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Eu consigo aplicar isso na minha vida. Eu acho que, inclusive, eu me tornei paraquedista e piloto por causa dessas lições. Porque o planejamento, a disciplina, fazer o que precisa ser feito, aquela coisa do desafio, da superação. Porque quando você enfrenta algo que é muito maior que você... Aquilo que você achava que era muito grande, por exemplo, falar em público. É uma coisa, na verdade, que a maioria das pessoas, na verdade, tem mais medo de falar em público do que de morrer, no final das contas, né? Meio absurdo isso, né? No final das contas. Peraí, mas, claro, o frio na barriga, o medo, a gente tem que continuar sentindo porque é ele que nos protege. Só que a partir do momento que... Lembra que eu falei que o maior medo é o medo do desconhecido. E quanto mais informações eu obter sobre determinada coisa que eu estou com muito medo, eu acredito que menos medo eu vou sentir. E aí eu vou conseguir... Então, a aviação e o paraquedismo me ensinaram isso. Entendeu? A aplicar isso, né? Eu tenho uma história interessante que eu gostaria de contar, que é a seguinte. Eu tenho um amigo, que aí eu fui fazer um voo no dia do aniversário dele, eu dei de presente um voo panorâmico para ele.
né? Rubens o nome dele. De avião ou de... De avião. De avião, E aí eu fui fazer um voo com ele, ofereci esse voo para ele de presente, e aí fizemos o voo, eu e o filho dele. Legal. Aí o filho dele pediu para ir na frente e tal. Eu falei, se seu pai deixar para ir na frente e tal, enfim. Eu tenho isso aí no meu Instagram e tal, a foto dele e tal. Legal. Então, aí fui fazer esse voo. Olha que interessante. Aí ele tinha 9 anos. 9, 10 anos, mais ou menos, acho que era essa a idade dele. Só que antes de fazer, olha que interessante que, respondendo a sua pergunta com relação a aplicar a vida, olha que o maior medo é o medo do desconhecido. Essa é a lição, na verdade, dessa história. Mas vamos lá. Fizemos o voo. Só que antes de fazer o voo, o que eu faço com as pessoas? Que inclusive é por isso que está nascendo esse projeto Criando Asas, né? Que eu faço... todo mundo tem medo. E é claro que eles estavam com medo, na verdade. Meu amigo já tinha voado algumas vezes e tal, enfim. Mas todo mundo sente medo. É normal isso. Só que antes de voar, então eu tenho que avaliar as minhas condições físicas, né? Então, assim, o voo, na verdade, ele começa dias antes, porque você tem que estar bem alimentado, a questão do sono, a questão de uma série de... Então, fisicamente, eu estou bem para poder fazer esse voo, primeira coisa. Aí, segunda coisa, eu vou avaliar a meteorologia. Então, só que não é só se vai chover ou não. A direção do vento, velocidade do vento, altitude das nuvens. Então, existem vários aparelhos, existem aplicativos e tal que a gente avalia, as condições estão boas. Terceira coisa, eu vou fazer uma inspeção no avião. Então, a gente tem um checklist, tem toda uma inspeção que a gente faz no avião. Por último, a gente vai fazer um plano de voo. Aonde eu vou, quanto tempo vai durar, quanto que eu vou colocar de combustível, né, quanto a mais eu tenho que ter de combustível, enfim, uma série de... E aí, toda vez que eu vou voar, eu faço essa inspeção e mostro para as pessoas. Todas as pessoas que eu fui voar, que eu já fui voar, eu fiz isso. Mas contando dessa história específica desse meu amigo, do filho que inclusive ele é meu afilhado, né? Eu sou padrinho dele, Felipe. Legal. É o mesmo nome do meu filho, inclusive, Felipe também. E aí eu fui mostrando para ele. Meu amigo já tinha feito vários voos comigo e tal, não sei o quê, então ele só ficou de lado e eu mostrando, fazendo inspeção no avião, drenando o combustível para ver se tinha água no combustível e tal, e ele foi acompanhando. Fizemos o voo, ele adorou, foi o primeiro voo dele e tal, gostou. Depois eu fiz um segundo voo também com a família, com ele, com a família, né, com a esposa e com meu afilhado. Mas esse voo, quando ele chegou em casa, terminou o voo e tal, ele gostou muito. Quando chegou em casa, ele chegou falando para a avó dele. Vó, acabamos de voar e tal, todo empolgado, criança e tal, enfim. Aí a avó falou assim, eu jamais farei um negócio desse, vocês são doidos de fazer isso e tal. Né? Eu jamais vou fazer um voo. Como você falou, jamais vou saltar de paraquedas e tal. Será? Jamais não. Eu não iria. Não iria, mas não, jamais. É verdade, né? Acabei exagerando um pouco, mas assim. Mas é o pensamento que vem, Mas mesmo. É o pensamento. Ó, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Tá maluco. E aí foi aí que ele chegou em casa, contou pra avó. A avó, a princípio, condenou, né? Falou assim, puxa, jamais farei uma coisa dessa. Vocês são dois, julgou e tal, enfim. Aí ele começou a explicar pra ela, do jeito dele, como eu havia explicado. Só que eu explico de uma maneira bem, né, assim, não muito didática, né, mas assim, mas isso é uma forma de passar confiança para quem está indo. Peraí, é assim que funciona? Então, se for assim, ok, né? Então, vou... Dito e feito, ele explicou para ela do jeito dele. Eu já tinha convidado ela algumas vezes para poder voar e tal, a mãe do meu amigo, então, enfim, avó, né, do meu afilhado. E aí ela falou, então, peraí, assim eu vou. Porque, ou se lembra do desconhecido? O maior medo que existe é do desconhecido. Então, no final das contas, ela falou, peraí, então é desse jeito? Por isso que a gente tem muito medo de alguma coisa, mas peraí, pô, vai lá, pesquisa. Tanto é que eu tenho uma estratégia para conseguir convencer as pessoas a saltarem, por exemplo, eu não convido mais as pessoas, vamos saltar você nunca saltou de paraquedas? Pô, vamos lá saltar? Você não vai. Agora, se eu te convidar, por exemplo, para a gente almoçar na área e apresentar para você e começar a mostrar para você como que funciona, existe uma grande chance. Aí você que decide se você vai ou não. E praticamente 99% das pessoas acabam falando assim, puxa vida, eu vou, mesmo com medo, mas se funciona dessa forma, entendeu? E tem essa opção lá, tem essa área aqui em Boituva, em São Paulo, por exemplo, eu consigo ir com as crianças lá para assistir? Sim, porque lá tem restaurante, lá... na verdade, você pode ir lá para fazer um passeio. Se você quiser lá, só para ver, você pode. Boa. Que aí é o que eu faço, eu levo as pessoas, então eu vou saltar. Tá bom. Né? Então, 1 hora ou 2 horas antes, por exemplo, eu faço esse tour na área,
Mostro até como é que funciona o paraquedas, a área de dobragem, apresento para os dobradores. Você vai ver, por exemplo, vou pegar você como exemplo. Então, se você estiver lá com a sua família, com seus filhos, você vai ver outras pessoas saltando também. Só que você não foi lá para saltar. Você não assumiu esse compromisso. Você foi lá, na verdade, para passar o dia, para almoçar, e é um lugar muito legal. Só que, no final das contas, a maioria das pessoas, eu acredito que 99% fala assim... É o exemplo, né? Exatamente. O ambiente, a energia. O ambiente, a energia e tal, porque passa segurança, no final das E contas. qual que é a idade mínima assim, que a galera recomenda? Tem um Tem. protocolo? 16 anos. 16 Na verdade, fora do Brasil, na verdade, criança, desde mesmo? que tem um equipamento adequado e tal, criança pode saltar. Mas aqui no Brasil, a regra, segundo a CBPq, é 16 anos. Entendi. Né? Total. Você precisa ter pelo menos 16 anos. E a galera lá fora salta com 9, 10, 11? Salta. Não, mas assim, Duplo? salto duplo, salto duplo. Tá. Para você poder fazer o curso, na verdade, pra você saltar, você tem que ser de maior já, né? Ah, pra você ir sozinho, pra você fazer o curso, disse. você já tem que ser, exatamente. Entendi. Entendeu? Cara, muito legal. Vamos ver aí, quando você for alguma vez, Pô, eu com certeza, conhecer essa experiência, eu quero vai ser um prazer. ficar próximo ali, entender, né? prazer. Eu sou bastante curioso em relação ao modelo mental das pessoas, né? Qual que é o padrão que tem aqui de quem tá vindo a primeira vez? Pô, como que ela tava antes do salto? Como que a pessoa tá depois do salto que você falou? Pô, isso é mega É interessante. sensacional. Depois de um tempo, pô, ela saltou aquela adrenalina, pô, foi maravilhoso. E a hora que isso baixa, né? Como é que rola uma ressaca, alguma coisa depois pelo menos lá, quando você começou a saltar, antes de você virar paraquedista? Porque quando você chega no chão, imagino que deve ser um êxtase. Você fala, cara, uma adrenalina. é mais lá quando você sai do avião ou quando você chega? Onde é o ápice da parada pra você? Que é quando chega. Quando chega, Quando né? chega, Tô quando vivo. você toca no chão, você fala, vivo. caramba, o que eu acabei de fazer? Eu Coisa... Na verdade, você demora um pouco para entender o que está acontecendo. Eu digo que você entra em estado alfa. Tá. Você entra literalmente em estado alfa ali. Sim. E isso dura dias. Na verdade, existe o êxtase ali, aquela sensação logo após. Dura dias ou pode durar semanas. Depois, quando você faz o primeiro salto, você fica até um pouco chato, porque na verdade você quer ficar o tempo todo falando disso, você quer falar para as pessoas, você quer dividir com as pessoas, você quer que as pessoas sintam, porque é algo que você não consegue descrever. Não existe palavras para você descrever a sensação. Então você quer que as pessoas sintam, depois que elas sentiram, né? Tanto é que, por exemplo, acontece muito de casais vão lá saltar. Só que, quer dizer, na verdade só um deles salta. Então, essa pessoa, quando ela chega no chão que saltou, independente de ser homem ou mulher, porque muitas vezes a namorada salta e o namorado fica no chão. Ou o marido, enfim, né? Fica no chão. Ou ao contrário também. A mulher fica no chão, o marido vai, não, tenho medo e tal, enfim. Mas apoia o marido de realizar esse sonho. Tá bom. Chega no chão. E aí, assim, essa pessoa fica tentando conectar essa, mas não consegue. Tipo assim, ou seja, para essa pessoa saber o que essa está sentindo, só se ela falar e passar pela mesma experiência, entendeu? E tá tudo bem também, não querer. Sim. Eu só tô dizendo que assim, como você não consegue passar, você gostaria que a pessoa, na verdade, passasse, vivesse a mesma... É muito louco que eu tô olhando o livro aqui, né? Inclusive, pessoal, se você ainda não adquiriu o livro do Tarja Preta São Silvestre, a gente vai deixar um link aqui, tá disponível na Amazon para todo o Brasil. O Reginaldo já leu, me mandou um feedback lá super legal. Mas eu olhando pro livro aqui, me lembrei, cara, que quando eu li um livro que tá até aqui, ó. Esse aqui, ó. O Milagre da Manhã. Ele é sensacional. Cara, eu lembro que eu comprei alguns, eu andava com ele no porta-mala pra evangelizar as pessoas e dava de presente. Ô, Reginaldo, comprei um livro aqui pra você e tal, mas, cara, você nem tava querendo, você nem lê, velho. É isso. Entende? Perfeito. Então eu super me... identifica com isso, né? De querer dividir, na verdade. Identifiquei quando você falou do evangelizar, né? Quando a gente passa por uma experiência. A gente passou por uma experiência recentemente também, que a gente se conheceu, né? Verdade. E às vezes a gente quer indicar e a gente acaba... O que é bom a gente quer levar para as outras pessoas e acredito que, não tenho dúvida que quando você põe o pé no chão ali, a sensação de realização, de êxtase, deve ser sensacional. Loucura. E também concordo que o conhecimento faz com que você diminua o receio, o medo e tudo mais. Então, tudo que você falou para mim conecta super. Eu tenho curiosidade. A gente já foi até a região ali para ver festival de balão ali, sabe? Para a região ali, às vezes tem também. Mas paraquedismo mesmo, eu nunca nem fui em nenhum campo e tal.
E você tem vontade de fazer aqueles outros, tipo asa delta, essas paradas assim? Então, Qual é que é? Então, eu tinha, na verdade, de saltar de bungee jump, né? Que é o elástico, na verdade. Maluco. E o rope jump. Na verdade, o rope jump eu descobri depois. Tá que maluco, eu fiz sem o... conhecimento, mas também sem coragem, Mas, eu tô falando. mas pra você ver que coisa, né? No final das contas, você salta... Por exemplo, eu fiz um salto de bungee jump de 45 metros de altura. Isso equivale mais ou menos a um prédio de 15 andares. E eu tava morrendo de medo. E assim, eu já era paraquedista, sei lá, uns 10, 11 anos. Falei, caramba, mas eu já saltei de paraquedas, eu sou paraquedista, eu pratico esporte e eu tava com medo. Mas o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre o esporte, como é que funciona, tipo assim, quanto que aguenta uma corda daquela. Agora, nesse momento, eu não consigo me recordar quanto que ela aguenta, mas vou dar um exemplo, por exemplo, do rapel. Uma corda dessa finura aguenta 3.000 quilos. Então, peraí, se eu pesar 100 quilos, na verdade, ela aguenta 30 vezes o meu peso. Qual que é a chance disso aqui arrebentar? Então, isso já passa segurança. Pesquisei sobre o esporte, mas eu estava morrendo de medo. Até falei para minha mulher, falei, nossa, estranho, né? Mas mesmo assim eu fui lá e superei. Só que eu fiz uma primeira vez, eu falei assim, não, para ver se realmente eu superei o medo, eu preciso ter uma outra experiência e comecei a pesquisar na internet que me desafiasse mais. Aí eu encontrei o rope jump de 108 metros de altura, que fica na pedra do Dibe, esse que eu fiz, né? E aí é um desafio muito maior. Se você olhar as fotos, a imagem da pedreira lá, realmente é assustador o negócio. Aí eu falei para minha mulher, falei assim, poxa, eu preciso passar por isso para eu saber se realmente... E, de repente, por que não até praticar o esporte se for alguma coisa que me agrade, enfim. Mas eu fico com o paraquedismo. E olha que maluco, né? Você falou, a corda é fina e aguenta 3.000 quilos. Cara, na minha cabeça, em nenhum momento, até então, vinha algum receio sobre a corda arrebentar. O meu receio e talvez medo, é a melhor palavra, é muito mais com a queda de eu não estar com a corda do que a corda arrebentar, porque eu acho que leva um tempo pra você, eu olhando a imagem, né? Sim. Sentir que, porra, a corda tá aqui, tá ligado? É verdade. Então, tem uma olha queda que louco. livre, Eu, né? mano, não tô nem aí se eu não tava até agora de Sim, você falar, não tava na minha superfície a preocupação com o peso da corda. Tá. Com o peso versus a corda. Suporta, né? Mas é muito mais o meu medo da queda livre do que bater no chão. Mas- Eu acho que eu até sei que eu não vou bater. Sim, sim. Eu sei não, eu tenho que ter certeza, né? Tem que ter... Mas eu acho que é o sair ali também, sabe? A hora que, tipo, mano, é agora, vai. Eu acho que a saída, pra mim, Tem uma frase que diz assim, Sei lá. que o ser humano ele tende a pintar o diabo mais feio do que ele é. Tá. Se você olhar as imagens, realmente é assustador a queda. E detalhe, quando você salta, por exemplo, de um bungee jump ou de um rope jump, por exemplo, você tem referência à altura. Você consegue... É diferente, por exemplo, quando você está no avião. Você está tão alto, mas tão alto, cerca de 4 quilômetros, né? 12 mil pés. Então você não tem referência. Agora, quando você está num prédio e você consegue ter a referência ali, aquilo é muito mais assustador, Talvez. no final das Faz contas. sentido. Só que então, o ser humano tende a pintar o diabo mais feio do que ele é, certo? Tá. Quando você vai lá fazer, você sente que não é tanto. Porque, por exemplo, a queda livre dura cerca de 3 segundos. É tão rápido, mas é tão rápido que você fala assim, caramba, já acabou. O que você imagina, eu imagino que... Você imagina Mas é que sempre aí você muito- já foi, né, Você mano? imagina muito mais do que realmente é, no final das É o contas. imaginário. com Então, certeza. esses 3 segundos, eu digo que antes você pensa muito nele durante a queda. Só que durante a queda você não pensa. Entendeu? E ali no avião, por exemplo, tá lá o instrutor, ele vai na minha frente ou atrás de mim? Ele vai atrás. Atrás, Ele vai beleza. atrás. Quem que conduz, por exemplo, a saída do avião? A gente fica em pé e aí você é meu instrutor, É o beleza? instrutor, é o instrutor. É ele que fala, agora vamos. É ele. ele que decide, ele que vai? É ele que decide. Mas ali não tem mais volta. Não. A hora que eu levantei, Não, ou sou eu que falo, beleza, vamos e bora. Não, é ele que decide. No final das contas, o avião decolou. E aí eu posso estar gritando. Agora eu você posso só tá- volta, na verdade, saltando. O avião não pousa com... Como assim, mano? Na verdade, se você entrou no E se avião... eu você não tá tenho como eu preso. arregar mais lá em Claro, cima? que no final das contas, se você... Claro que o papel dele Isso é uma informação importante, hein? é tentar te convencer que você vai assaltar no final das contas. Não, lógico, É eu claro- tô subindo lá pra soltar, mas É, na você hora tá que aí- vem aquele barulhinho... Aí sei você lá. tá 6 mil pés, que é metade do caminho. Aí ele te fala, ó, olha para baixo, tá curtindo o voo?
a gente está na metade. Aí a pessoa fala, caramba, eu ainda estou na metade. Puxa Porra, vida, mas essa fala dele aí não é muito pés, amigável, não. Mas aí é que tá. Mas isso é uma coisa boa, porque quanto mais alto, melhor. Não, quem? Porque no final das contas, se você tiver alguma pane acontecer qualquer coisa, a altura, ela é amiga, na verdade, do paraquedista. Não, mas isso você que estudou, né, mano? Fez pós-graduação. Você não sabe Agora disso, eu no que final tô das lá com as contas, pernas né? tremendo, eu vou falar, não, vamos subir mais. Eu falo, meu irmão. Realmente, quanto mais alto para a pessoa, na verdade, mais medo, na verdade. Não, estamos na metade. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas assim, claro que se você falar que não e não quiser, o instrutor vai voltar com você. Mas eu vou falar para você, voltar no avião é pior do que voltar. Porque o avião, o jeito que ele desce numa velocidade que aí cria aquela força G. Detalhe, você vai descer com a porta aberta do avião. Essa é uma informação interessante. Aí ele Então, fala, mais do que estamos na metade. Dá hein? muito mais medo voltar com o piloto do que voltar no paraquedas, no final das contas. Essa é uma informação interessante. Só que então, mas aí você falou assim, mas e aí? Entrou no avião, chegou o seu momento. Então você vai caminhar até a porta, você vai caminhar agachado até a porta, você vai colocar as suas mãos no seu equipamento. Então você vai segurar, o instrutor ele vai puxar a sua cabeça, porque aí você cai, né, olhando para o horizonte. Você não olha para baixo. Levanta e vai. Não. Ainda tortura você. Fala, não, olha aí, abre o olho. Aí ele faz. Existe algumas pessoas, na verdade, que colocam a mão aqui na porta. Existe algumas pessoas. Né? Não, mas tem gente que coloca a mão, aí ele tem que tirar a mão. Pra mim tinha que levantar e falar, mano, levanta e vai. Não. Sai fora como se estivesse andando. Porque a posição, na verdade, é muito importante. Então você tem que sair, tem a posição. Ele ainda tortura você, fala, ó, abre o olho, levanta a cabeça, abre o olho. Levanta a cabeça, né? Põe a mão no equipamento e aí ele que se joga. E você tá segurando aqui. Depois de alguns segundos, ele vai te dar um toque no ombro para você fazer sua posição de selar, que chama, né? Então você vai esticar as pernas e abrir os braços. E quem não lembra disso aí faz o quê? Não, você lembra. Lembra. É brifado lá embaixo, né? Na verdade é brifado. Mas no final dá um toque. Tem uma galera que desmaia, será? Não, nunca. Nunca? Nunca vi alguém que desmaiou, não. Olha. Não desmaia. Pra você ter uma ideia, tem pessoas de 80, pessoas de 85 anos que já saltou de paraquedas também. Esse aí também, mano. Entendeu? 80, 85, já viveu muita coisa. Não vai desmaiar mesmo. Quanto mais novo, mais chance de desmaiar. Mais medo, né? Opa! Não, mas tem gente que alguém com 85 anos vai falar, meu irmão, 85 já. Mas aí é que tá. Por exemplo, meu sogro... Se eu pôr minha avó lá, ela pula até, acho que, sei, com os 80, mas eu acho... Já ela fala assim, mano, me dá esse paraquedas aí. Tá bom, tá tranquilo. Mas eu acho que ao contrário também é verdadeiro. Então tem pessoas que, conforme elas vão envelhecendo, vão ficando cada vez mais medo. Porque eu ouço eu sou isso. Assim, Tipo assim, no parque de diversão, por exemplo. Tem pessoas que falam isso. Quando eu era mais novo, eu tinha coragem. Mas agora que eu casei, que eu tenho filhos e tal, então tem essas coisas, entendeu? Mas até o organismo, cara. O meu organismo também mudou a sensibilidade. Por exemplo, quando você vai num parque de diversões, tem aquela xícara lá. Sim. Quando você é molequinho e tal, meus filhos vão com 9 anos de idade e fica 1 hora rodando lá. Mano, eu vou levar ele só de olhar, eu já começo a passar mal. Se eu entro lá, o organismo também já muda, na verdade, diferente, né? A biologia, enfim, o corpo. Exato. Sensacional, mano. Sensacional. Legal. E você falou que gosta bastante de leitura também. Sim. Eu gosto sempre de perguntar aqui um livro que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente. Vamos lá. Eu vou acabar falando, não tem jeito, vou acabar citando livros, por exemplo, que relacionados ao paraquedismo, né? Então tem um que chama Decolando para a Felicidade, olha o título. Que legal. Tem um que chama Muito Além do Voo. Inclusive são os primeiros livros que eu li justamente por conta do projeto e tal, de ajudar as pessoas a fazer uma analogia, na verdade, do voo com a capacidade das pessoas perderem os seus medos e a realizar os seus sonhos, né? Então, Muito Além do Voo, Decolando para a Felicidade. O último que eu li chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Achei sensacional. Eu já li O Milagre da Manhã também. E assim... Cavaleiro é top. O Milagre da Manhã... superou totalmente a minha expectativa. Eu acho que ele vai muito além de simplesmente... Porque o subtítulo dele é o seguinte, né? O que você pode fazer, na verdade, antes das 8 da manhã, na verdade, para poder mudar a sua vida. Aí eu imaginei que eram algumas regras que ele ia enfim, como muitos outros livros que eu já li. Eu acho que ele vai muito além, na verdade, né? Então, eu cito O Milagre da Manhã, que tem a ver com o Poder do Hábito também, que eu vi que você já leu também. Então, assim, o Poder do Hábito, O Milagre da Manhã. Inclusive, você cita no seu livro também. O Poder do Hábito foi um dos esses dois livros. Então, eu gosto muito desses livros. Decolando para a Felicidade,
Muito Além do Voo. Dos últimos que eu li, O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, recomendo assim. Para nós homens, então? Sensacional. Verdade, é verdade. Tem um que eu li também que eu achei muito bacana. É um livro que tem umas 60 páginas, mas eu achei sensacional. Eu estava assistindo um podcast e aí a pessoa que conduz o podcast, ele citou esse livro. Tá bom. Eu li acho que em um dia. Também tem 60 páginas e tal. Chama As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Puta que pariu, cara. Desculpa o termo e tal, mas assim, porque realmente, na verdade, a gente imagina que pessoas que são muito inteligentes, por exemplo, elas têm uma visão, assim, elas são inteligentes, elas geralmente vão ser pessoas que elas dominam uma determinada área, né? E por elas ser muito boas numa determinada área, a gente imagina, subentende que em outras áreas da vida dela ela vai agir de forma coesa, porque ela tem tanto conhecimento numa determinada área, então provavelmente isso vai transcender para outras áreas da vida dela. Aumenta a autoridade dela, né? Exato. Esse livro, na verdade, desmonta isso. No final das contas, existem pessoas que já receberam o prêmio Nobel e algumas outras áreas da vida, na verdade, são totalmente estúpidas. Então você fala, caramba, realmente não... Steve Jobs com a paternidade que a gente fala aqui. Exato. Tem muito relato, né? Eu não conheci, considerado não posso um julgar, gênio, mas... né? Considerado um gênio, né? Na área que ele atuava. Total. Mas, só que realmente... É o que dizem, né? A gente não estava lá mas tem muitos relatos. Relatos sobre... Exatamente. Então, esse livro também mexeu comigo. Boa. As Leis Fundamentais da Estupidez Humana é sensacional. Bem legal o título. Gostei. E você lançando um livro um dia... Se você tiver esse desejo, esse sonho, você gosta de falar de sonho, sim, qual que seria o título? Criando Asas. Seria exatamente... Porque tem a ver com esses livros que eu li, por exemplo, que eu citei agora, Decolando para a Felicidade, Muito Além do Voo. Tá bom. É aplicar, na verdade, as lições que aprendi na aviação e no paraquedismo na vida. Então... E você acha que, pensando aqui no meu grupo de mentoria, no grupo lá Paternidade de Negócio, na comunidade que eu tenho... Me vem aqui muito uma experiência diferente, né? Tipo, fazer um almoço, uma experiência mais imersiva de, tipo, olhar para os hábitos dessas pessoas, para o comportamento antes e depois do pulo. Você acha que dá para pensar um negócio legal? Sem dúvida. Eu acho que pode acrescentar muito, na verdade. Trabalhar essa questão do medo, o paralelo que você deve fazer no teu projeto de falar em público, de fazer uma apresentação no trabalho. Sim. Enfim. Em várias. Com certeza, na verdade, frentes, acho que pode acrescentar muito. Para pensar uma parada aí. Sim, vamos conversar. Mas eu quero ir com as crianças também, mano. Um dia que você estiver lá, me dá um toque. Vai ser um prazer. Eu vou, em média, assim, eu assumi o compromisso de uma vez por mês, mas muitas vezes acaba não dando para ir, mas a cada 40 dias, no máximo, a cada 2 meses, eu tenho que fazer um salto. Boa. Exatamente. Levar o Joaquim. Já aconteceu, na verdade, uma vez eu parar um trabalho numa quarta-feira, porque uma coisa interessante de Boituva, por exemplo, porque tem áreas de salto que só funciona por temporada, né? Então, ou só funciona de final de semana durante alguns meses. Boituva não, é praticamente de segunda a segunda. Eu achei que era só. Não, de segunda a segunda. Claro que final de semana, claro que tem que ter coro para você poder saltar. Então, se você chegar numa segunda-feira, a chance de você saltar no final de semana é muito maior do que você chegar numa segunda. Mas vai ter gente lá. Se você esperar um pouquinho, provavelmente... Aí teve uma quarta-feira uma vez, meio-dia, tinha acabado de sair de uma reunião, saí um pouco estressado e tal. Coloquei meu paraquedas nas costas, no porta-mala. Peguei meu paraquedas, coloquei no porta-mala, fui para Boituva. Peguei um livro, fiz um salto, aí eu comecei a ler esse livro e tal, enfim, né? E aí no final do dia, que é o melhor de todos os saltos, né? Que é o do sunset, na verdade, que é o do pôr do sol. É sensacional. Fui lá e fiz mais um salto. Fiz isso algumas vezes, mas a primeira vez que eu fiz isso foi sensacional. Então, terapia eu mesmo, recomendo, né? É uma terapia. Realmente é uma terapia. Pode crer. Bem bacana. Você falou, tipo assim, de conectar esse projeto, por exemplo, com algumas pessoas, na verdade, do seu projeto e tal. Tem uma coisa que a gente trabalha, que eu procuro trabalhar muito, é com relação ao medo. E que muitos medos, no final das contas, a gente se desenvolveu ao longo da vida. Que a gente não nasceu com esses medos, na verdade. Por que a gente desenvolveu esses medos? A gente pode mantê-los, mas a gente tem que aprender a controlá-los para que não seja um medo que te aprisione, que te impulsione. Aí eu vou dar um exemplo. Se você pesquisar na internet, tem um vídeo que eles pegam algumas crianças, eu não sei qual que é a idade das crianças, mas são bebês, deve ter 2, 3 anos de idade, acho que 4 anos, acho que é a idade mais velha ali, a criança mais velha.
E aí eles pegam e colocam 3, 4, 5 crianças no meio de várias cobras. Cobras. Eu morro de medo de cobra. Eu tenho vontade de vencer esse desafio, Puta, cobra? Porque é aquela coisa do desafio. Mas peraí, por que você coloca 4, 5 clientes no meio de 8, 10 cobras e elas passando e a criança tocando a cobra e tal, enfim? Porque a gente não nasceu com medo, a gente foi desenvolvendo. Então, assim, existem vários medos que a gente pode trabalhar e que, no final das contas, tem uns que não fazem sentido nenhum. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de borboleta. Caramba, o que uma borboleta pode fazer contra você, no final das contas? É inexplicável, tipo assim. Mas ela não nasceu com esse medo. Isso aí foi desenvolvido por alguma coisa que aconteceu na vida dela, enfim. Total. Não é? Total. Então é isso. Muito bom, mano. Muito bom. Legal, sensacional. Né? Adorei. Quero entender mais. Não necessariamente quer dizer que eu vá fazer, mas um dia, se eu decidir fazer um salto, já pensei algumas vezes. Eu conto aqui, ou a gente marca um outro para eu contar como foi minha experiência. Perfeito. Vai ser bem legal. Cara, quando vai chegando no final, eu sempre peço para o convidado deixar uma frase. E a gente falou muito aqui sobre medo. Mas pode ser a frase que vem no teu coração. Se você quiser olhar para a câmera lá, quiser falar aqui, trocando ideia, do jeito que você achar melhor. Mas que frase que você poderia deixar para quem está com algum desafio relacionado ao medo ou qualquer outra coisa aí que você quiser emendar, você é bom nisso? Eu gosto muito dessa frase, que a possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante. Então, acho que essa é a mensagem. Só que é o seguinte, muitas vezes a maioria dos sonhos, e para que a gente possa realizar esses sonhos, a gente tem que passar pelo medo, a gente tem que enfrentar o medo. Dizem que o sonho, na verdade, está do outro lado do medo. Boa. Então, assim, você precisa vencer o seu medo. Mas a possibilidade de realizarmos um sonho é o que realmente acho que torna a vida interessante. E não precisa ser sonhos grandes. Às vezes uma viagem internacional, uma casa, ou casar, ou ter filhos. Às vezes comer alguma coisa, ou ir no show de um artista, sabe? Mas é um sonho pequeno, mas na verdade, se você tem esse sonho, então vai lá e realiza. Entendeu? Muito bom. É isso, essa é a mensagem. Muito bom. E para a galera encontrar mais sobre o teu projeto, sobre o teu trabalho, sobre a empresa, como é que faz? Criandoasas.com.br. Acessar o site. Boa. Aí lá tem nosso Instagram, tem todas as informações do projeto e tal, enfim, é isso. Da hora. Então, galera, mano, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber. Pelo tempo passou voando essa 1 hora aqui, mais ou menos, de papo que a gente tá. E não tenho dúvida que desmistificou muita informação relacionada ao salto e tal. E vamos deixar o contato aí também na descrição para se a galera criar coragem aí, mandar uma mensagem lá para ti. Show de bola. Sensacional. Valeu. E você que acompanhou a gente até aqui, não tenho dúvida que foi no mínimo um papo radical. Se eu senti aqui uma ou outra emoção, provavelmente você também tenha sentido aí. E se vem algum nome na tua cabeça agora, encaminha esse episódio para essa pessoa, porque provavelmente pode ter algum insight aqui que possa transformar a vida dessa pessoa, seja para superar um medo, para criar coragem para alguma outra coisa, para um projeto, ou para viver uma experiência lá com o Reginaldo, para criar asas de fato. E eu te vejo no próximo episódio. Esse foi o episódio número 50. 50, senhor Fernando, estamos aqui. Muito bom, legal, prazer te receber aqui. Mais uma vez, foi um prazer, hein? Obrigado pelo convite. Abraço, tchau. Tchau.